Okay, I think we're going to get started. So this is a panel on international implications of the GPL v3 as a worldwide copyright license. So the GPL, one of the consequences of the success of the GPL is that free software licensed under the GPL is being used all around the world, increasingly outside the United States where the GPL was first drafted. And this success has led to a whole host of new issues and problems, and how to revise the GPL as we're doing this year to make sure that it works properly all around the world, not just in the legal systems that the people involved most closely in drafting the license happen to be most familiar with. And of course Latin America is one of the regions of the world where the free software movement is growing most rapidly, and so I am pleased to be on this panel with several experts on free software and on the interaction between free software and law in Latin America. And so I'm just going to briefly introduce our panelists. Thiago, and please forgive my mispronunciations. Thiago Tavares Nunes de Oliveira is a professor of computer law at the Law School of the Catholic University of Salvador. And he's a researcher and activist in legal issues pertaining to free software in Brazil. He is a researcher at the Center for Technology and Society at the Foundation Getulio Vargas, and he is president and director of the SaferNet Brazil project. Federico Heinz is the president of Fundación Via Libre, where he promotes free software as the essential cultural technique of a democratic and egalitarian digital age. He's also president of FSF Latin America, where he works towards furthering the use and development of free software in Latin America and in strengthening the international network of free software foundations. And Omar Kaminsky is a distinguished lawyer and academic in Brazil who has expertise on the interaction between law and computers and software, and particularly on free software issues. So I'm just going to ask each of the panelists to speak for 5 or 10 minutes on any issues that they consider important on this general subject of international implications of the GPL as we are prepared to revise it for the next set of years in which the GPL will be applied to new software. And so, Thiago, why don't we start with you? Sorry. Thank you very much, Richard. I will speak in Portuguese. Nesses 5 minutos, eu pretendo abordar um ponto que considero fundamental na discussão da GPL3 e suas implicações no plano internacional. E antes de adentrar no ponto, eu gostaria de fazer, como sou o primeiro a falar, eu gostaria de deixar claro que o mundo ele encontrou 2 sistemas para tutelar e proteger as obras e criações intelectuais. O primeiro deles é o copyright, conhecido como copyright, que surgiu em 1790 na Inglaterra. E o segundo é um sistema de inspiração francesa, conhecido como droit de l'auteur, ou direito autoral, que surge no final do século XIX. Os sistemas eles se aproximam em muitos pontos e existem algumas diferenças relacionadas a alguns direitos que são considerados morais e personalíssimos. Apenas em relação a essas diferenças,
talvez seja necessário discutir quais seriam os impactos de alguns direitos morais previstos nos países de tradição francesa, tradição romano-germânica, em relação à questão da GPL. É preciso ficar claro que os direitos morais no Brasil e praticamente em todo o mundo relacionados a software, eles estão restritos e extremamente restritos, de modo que eu não acredito que haja uma incompatibilidade entre o texto atual da GPL e esses sistemas baseados em direito de autor. Dito isso, eu digo nenhuma incompatibilidade significativa. Dito isto, eu gostaria de enaltecer a questão acerca da proliferação do número de licenças. Quanto maior o número de licenças existentes, maior a necessidade de compreendê-las e maior a insegurança jurídica. E quanto maior a insegurança jurídica, maior o risco. E risco é algo que tem custo, que vale muito dinheiro, e que empresas estão dispostas a comprar risco e outros estão dispostos a pagar para se livrar do risco. De modo que pensar em um sistema mundial em que coexistam várias licenças de software livre ou compatíveis com a GPL é criar uma necessidade de compreender todas estas licenças, estudá-las, mapeá-las e considerar esse componente do risco. De modo que eu acredito que o fortalecimento da GPL, enquanto licença global, ela vem facilitar e trazer segurança jurídica no plano internacional para que os desenvolvedores possam criar o seu software e licenciá-lo com a segurança de que aquele estatuto jurídico aplicado àquela obra, ele tem validade no mundo e que, portanto, não há necessidade de se administrar um risco inerente a ele. De modo que eu não concordo e não acho necessário se criar licenças regionais ou licenças derivadas da GPL. Eu penso que é possível se chegar a uma licença global, a uma licença universal, a uma licença que contemple os principais aspectos relacionados aos direitos de copyright, aos direitos patrimoniais, e que também contemple os pequenos ajustes que são necessários em relação aos países de tradição de direito autoral, que são essas pequenas questões relacionadas a direitos morais. Eu penso que o texto atual é um texto extremamente completo, é um texto que reflete e contempla as principais questões relacionadas à proteção dos direitos autorais, dos direitos autorais relacionados a software nesses ordenamentos jurídicos, e é evidente que alguns pontos que precisam ser melhor discutidos para se alocar em relação e precisam ser analisados dentro de um contexto nacional em algumas jurisdições. Esses pontos certamente serão amadurecidos, mas não acredito que deva implicar em uma mudança no texto, uma mudança significativa. Fico por aqui. Obrigado. Buenas tardes. Voy a hablar en castellano para que Pessoa no se retuerza en la tumba, como hace cada vez que trato de hablar en portugués. GPL viene cumpliendo desde hace un tiempo ya una tarea que parece imposible,
que es la de ser una licencia que es usada en todo el planeta bajo sistemas jurídicos completamente distintos y sin embargo es tan sólida que muy poca gente o casi nadie se atreve a desafiarla. Los sistemas jurídicos de los distintos países son distintos, tienen serias incompatibilidades a menudo. Y por eso es que nos encontramos con que los vendedores de licencias privativas a menudo hacen licencias individuales para cada país, distintas para cada país. Eso se debe esencialmente a que el objetivo de estas empresas es limitar nuestra libertad. Son licencias que intentan impedirnos que usemos el programa para lo que nosotros queremos. Intentan impedirnos que estudiemos el programa y lo adaptemos a nuestras necesidades. Intentan impedirnos que lo compartamos. Intentan impedirnos que compartamos mejoras. GPL no intenta nada de esto. Si GPL tratara de hacer alguna cosa por el estilo, si fuera una licencia que tratara de limitar a los usuarios, probablemente necesitaríamos adaptaciones a los sistemas locales. Pero GPL tiene la gran ventaja de que no intenta nada de eso. GPL lo que intenta es liberar. GPL es muy angosta en lo que intenta hacer. Lo único que GPL trata de hacer es asegurarnos de que si un programa es libre, nadie pueda quitarle esa libertad. Como ese es el único objetivo que estamos persiguiendo, como estamos persiguiendo el objetivo de preservar la libertad de los usuarios y no de limitarlos, podemos basarnos en elementos de la legislación de derechos de autor que son comunes con la legislación de copyright, y de esa manera podemos lograr esta tarea que parece enormemente compleja de una forma que es factible. No es fácil hacer esto, no es una tarea sencilla, pero es una tarea posible y es una tarea que tenemos que llevar adelante y que tenemos que lograr, porque tenemos a miles de programadores de software libre y a millones de usuarios de software libre que están confiando en que GPL va a servir para proteger su libertad. Y en esto es en lo que tenemos que concentrarnos, ¿sí? Tenemos que pensar no qué es lo que necesitamos para lograr licencias que sean globalmente válidas. Tenemos que concentrarnos exclusivamente en qué necesitamos para lograr una licencia que pueda preservar la libertad en el mundo entero. Nada más. Muchas gracias. Bueno. Boa noite a todos. É um público pequeno, bastante seleto. Já presumimos que todos aqui têm um interesse um pouco acima do normal em licenças de software, mais propriamente em licenças de software livre. Eu queria dizer o seguinte, eu não sei, eu gostaria até de saber quantos advogados tem aqui ou estudantes de direito. Quem fosse, eu gostaria que erguesse a mão, por favor. Temos uma bela quantidade. Então, desse início, eu gostaria já de conclamar todos esses colegas que estudam direito e estão interessados nessa questão a que integrem essa causa e nos ajudem também a compreender melhor a GPL. Por que eu digo isso? Porque vocês bem sabem, quando a gente se forma na faculdade, a gente sequer tem direitos autorais na faculdade. Quem dirá direito sobre software e sobre software livre? Acabamos tendo que atuar de forma autônoma, aprendendo por si, errando e acertando. Então, decidimos abraçar essa causa, porque entendemos que essa oportunidade de termos uma licença global, podemos discutir com diversos outros países, advogados da Europa, da América do Norte, da Ásia. Isso é muito enriquecedor, é uma oportunidade única e temos isso graças à internet e graças à liberdade. Agora, o principal desafio, como falou Frederico, seria nós garantirmos essas liberdades. Eu diria mais, devemos garantir essas liberdades com menos burocracia.
Então não adianta nós termos uma licença para cada situação, se a maioria das pessoas realmente não entende a licença, ou se lê, tenta entender, tem muitos jargões jurídicos, aí tem que falar com um advogado, que via de regra é aquela figura estranha que fala difícil, usa gravata, etc., que pertence a um outro mundo. Então queremos mostrar, queremos talvez ser dignos de confiança, tanto da FSF como da FSF-LA, queremos mostrar que temos condição de desenvolver um trabalho e, quem sabe, num curto ou médio prazos, conseguiremos, então, se for o caso, ter licenças reconhecidas, traduções de licenças reconhecidas. Nós temos um caso no Paraná, que é a licença LPG-AP, que fizemos todos os esforços possíveis para compatibilizá-la com a GPL, ou no caso a GPL2. Mesmo assim, recebemos algumas críticas. Eu gostaria de deixar público a manifestação aqui que estamos continuando nesse trabalho e pretendemos desenvolver todos os esforços possíveis para torná-la uma licença livre compatível com a GPL. Fui representante do Brasil em Boston, na primeira conferência, onde pudemos visualizar qual é o problema de um ponto de vista mais internacional. Agora tenho a honra de ter sido convidado pela Free Software Foundation e pela Software Freedom Law Center, de continuar desenvolvendo esse trabalho como representante brasileiro no Comitê Internacional. E colocamos algumas questões, né? Por exemplo, a GPL funciona para a realidade brasileira? Qual é a realidade brasileira? Temos uma Constituição de 1988, anterior à internet comercial. Temos uma lei autoral de 1998, bem como a lei de software. Então, aí temos aí pelo menos quase 10 anos. E essa lei de software foi criada dentro de um prisma do direito do autor da Convenção de Berna, depois tem o TRIPS. Então nem se vislumbrava, nem se tinha ideia do que era software livre. É uma lei dentro de um contexto proprietário. Isso é inegável reconhecer. Então teríamos aí uma das questões seria a tradução. Logo que voltamos dos Estados Unidos, nosso escritório aí em regime de urgência, diria de dedicação total, fizemos uma tradução do primeiro esboço da GPL. Colocamos à disposição da comunidade com a única condição, que é uma condição dos próprios direitos autorais, de ser mantido, então, o nome do nosso escritório como tradutor. Se alguém não teve contato dessa licença, infelizmente não conseguimos operacionalizá-la a tempo de trazer cópias aqui para os interessados, mas tem no nosso site o www.kcp.com.br. Nós temos lá tanto a tradução da licença como a tradução do rationale, que seria a exposição de motivos. Como o Tiago falou, temos algumas pequenas dificuldades quanto aos direitos morais, mas não creio também que isso chegue a inviabilizar ou dificultar efetivamente a utilização da GPL pelos desenvolvedores nacionais. Temos um caso de Munique, na Alemanha, onde um juiz de uma corte local reconheceu que a GPL é válida mesmo sem tradução ou com traduções nacionais, não reconhecidas, não oficiais ou extraoficiais. Pretendemos, então, seguir esse mesmo caminho. Concordamos, aceitamos a posição da Free Software Foundation, do Richard Stallman, que a licença funciona como uma espécie de lei, e o simples fato de nós traduzirmos essa licença já estaria por si só causando uma violação. A questão da garantia frente ao Código de Defesa do Consumidor preocupa um pouco, mas estamos rumando aí do software de produto para serviço. A própria GPL tem uma cláusula de isenção de garantia, então realmente teremos aí, num curto espaço de tempo, talvez uma prova se isso realmente é válido ou não do ponto de vista jurídico judicial. Outra questão é o artigo 224 do Código Civil, na Lei 10.406 de 2002. O que ela fala? Os documentos redigidos em língua portuguesa serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Vamos tentar, então, trazer um outro tipo de interpretação, talvez com o auxílio de outras decisões que já tenham havido, ou, se necessário for, vamos criar nova jurisprudência e vamos ver se conseguimos o mesmo entendimento da Corte de Munique. Outra questão é que o artigo 9º da Lei 9.609, Lei do Software, fala que o uso do programa de computador no país será objeto de contrato de licença. A GPL não interpreta a distribuição, ou seja, as liberdades, como termos contratuais. Também é uma outra visão, uma visão diferente, que não vem do direito autoral tradicional, que, como eu falei para os senhores, é o direito proprietário, né? Defende mais do que defende mais a manutenção, a posse da propriedade do que propriamente a liberdade, a questão da bondade intelectual, digamos assim. Então nós temos aí trabalhado já desde o começo do ano bastante próximos à Free Software Foundation, no sentido de
tentar colaborar na medida do possível com o pouco que nós sabemos sobre essa questão. A tradução. A tradução, então, realmente é uma questão de confiança. Eu tenho que concordar que, como que iriam dizer que a nossa tradução, a tradução do escritório que a gente fez é válida, é melhor. O termo, por exemplo, DRM, é traduzido como Digital Rights Management, oficialmente, entre aspas. Aí o Stallman fala em Digital Restriction Management, que seria gerenciamento de restrições digitais. Fala-se ainda em Digital Rights Malware, que seria uma espécie de vírus. Nós não temos sequer no Brasil uma tradução eficaz ainda do que seriam os DRMs. Seriam gestão de direitos digitais, gerenciamento de direitos digitais, gerenciamento digital de direitos. Não temos ainda uma pacificação quanto a isso. Mas já temos a lei, no artigo 107, sanções para quem quebrar mecanismos de proteção contra a cópia. Portanto, mesmo que nós não saibamos ou talvez não interpretemos desse jeito, já temos os DRMs previstos na nossa lei. Bom, em linhas gerais, eu acho que seria mais ou menos isso. As patentes também são objetos da Lei 9279, a Lei de Propriedade Industrial, que faz uma vedação expressa. Os programas de computador em si não são objetos de patente. Então, estamos mais ou menos protegidos contra as patentes de software no Brasil, com uma ressalva. Se você criar uma máquina com um firmware, ou seja, com um software embarcado, e patentear a máquina inteira, o software acaba entrando dentro desse contexto. E temos uma outra possibilidade também, que é o direito de reciprocidade. Uma vez uma patente aceita lá fora, através de acordos, convenções internacionais, tratados, pode ser que ela seja exigida também no Brasil, ou que seja válida no Brasil. Isso ainda existe uma dúvida na doutrina, e sem dúvida há necessidade de lutar contra isso, uma vez que nos posicionamos contra as patentes de software. O próprio INPI já tem no FAQ, ele explica ali, se vocês tiverem o cuidado de ir até o site, eles têm algumas explicações sobre isso. Agora, para a mudança de uma lei, temos aí de 2 a 10 anos, sendo realistas. Então, qualquer mudança nesse sentido, nós teríamos que esperar muito, e talvez nós não tenhamos esse tempo. Então, realmente, nós temos que buscar uma melhor interpretação da lei que nós temos, como em todas as leis da internet. Muitos falam que a internet é uma terra sem lei, etc. Desde o começo que eu comecei a estudar isso, há mais de 10 anos, eu tenho plenamente convencido que temos leis e temos que adaptar e temos que interpretar melhor as leis que já temos. Não podemos esperar que algo novo venha, sob pena de, quando ele vir, depois de passar por toda a burocracia, ele já não ser mais eficaz ou tenha ficado defasada ou atrasada perante os avanços tecnológicos. Os avanços não acompanham a legislação, então temos que saber interpretar, de fato. E uma das chances que nós temos é realmente a GPL, e vamos continuar nesse trabalho. Obrigado. Amir. Yo voy a hablar en español. Sabemos, ya hemos oído muchas veces que la GPL es una licencia que busca proveer a los usuarios de libertad, pero lo ingenioso de esto es que, como cualquier otra licencia, empieza con ciertos términos que intentan establecer términos y condiciones, pero a diferencia de las otras licencias, lo que busca la GPL es asegurar que el licenciatario, y esto es cualquier usuario autorizado, tenga los mismos derechos, y no solo los mismos derechos en Estados Unidos o en México o en Brasil, sino los mismos derechos en todo el mundo, teniendo una base de libertad, la cual solo va a estar limitada por reglas que busquen proteger esta libertad. La forma en la que la GPL lo hace, que me parece muy ingenioso, es que utiliza términos que son cuidadosamente elegidos, pensados, para evitar interpretaciones restrictivas. Y he aquí la importancia de que la licencia se mantenga en inglés. Parte de las últimas modificaciones que se hicieron fue evitar utilizar términos como son distribución para tomar términos como propagación, y de esta manera evitar que las interpretaciones de las distintas legislaciones puedan restringir la forma en la que un programa de computación va a ser utilizado. Por otro lado,
Por otro lado, es importante que no pretende imponer ninguna regla que obligue, entre comillas, a sus usuarios a violar reglas locales, sino que no se aleja de su naturaleza hacer una licencia y establece, bueno, si las modificaciones, si los términos que aquí se establecen te pueden causar problemas con tu legislación local, pues entonces no lo uses. Esto mantiene que ningún país o ningún sistema jurídico pueda decir que la GPL no es válida en su territorio. Por otro lado, como lo hacen los tratados internacionales, lo que hace es tomar principios comunes que son ya establecidos en los distintos sistemas legales y de ahí parte para asegurar todas las libertades que cree convenientes. Y de la misma manera se refiere a las amenazas que son comunes en distintas partes del mundo y en este caso en particular al software, lo que hace es hacer referencia a las patentes de software y a los Digital Rights Management. Ahora bien, se dice que la traducción es necesaria para que las personas que los usuarios de estas licencias puedan entender y puedan cumplir los términos, pero en realidad, como yo lo veo, es que la traducción es útil solo para fines informativos y aun cuando existen ciertas disposiciones, por ejemplo en el caso de México, donde las licencias para ser registradas en el Instituto Nacional del Derecho de Autor deben ser escritas en español. Esto en particular es una disposición que tiene la finalidad de mantener informado al público, pero como el derecho de autor no requiere ninguna formalidad para que pueda iniciar la protección que otorga, la inscripción de estas licencias solo tiene que ver con los derechos contra terceros, para que tengan efectos contra terceros. En este caso, bajo mi punto de vista, una traducción puede ser, tal y como están ahorita, como traducciones no oficiales de tipo informativo, pero se mantiene la literalidad de los términos y esto mantiene la finalidad intacta. Por otro lado, si se habla de una licencia con una aplicación internacional, podrían surgir cuestionamientos sobre la jurisdicción y la competencia. La licencia ahora establece que la revocación de la licencia por infracción a alguno de sus términos no será automática, sino que deberá ser mediante una notificación y dar 60 días al infractor licenciatario para que pueda remediar su infracción. En este caso, a nivel internacional, aun cuando son muy claros en los términos en que no se trata de un contrato formalmente, la realidad es que es un acuerdo de voluntades en donde el licenciante establece los términos bajo los cuales su obra va a ser ejercida, sus derechos exclusivos van a ser ejercidos y el usuario decide si acepta o no esos términos. De esta manera se puede ver que a final de cuentas en realidad sí se trata de un acuerdo de voluntades y como tal me parece que en el caso de las notificaciones, como a fin de cuentas la jurisdicción en el caso de una infracción al derecho de autor se va a regir como un delito, en México es tipificado como un delito, se estaría bajo las normas de conflicto del lugar donde se comete el delito. Así que de principio no veo ningún problema en cuanto a la jurisdicción y competencia y una prueba fehaciente de esto es que la Convención de Berna, el tratado internacional de los más importantes en cuanto a los derechos de autor,
lo único que hace es tomar los principios, establece términos, establece la forma en la que los distintos países van a poder regular esto y deja la resolución de controversias a otras reglas de conflicto ya establecidas. Luego se dice también que la transmisión de derechos en el caso de México debe ser onerosa, pero en este caso podemos ver que no es como tal una transmisión de derechos, no hay una cesión, sino más bien es una licencia de uso en donde la misma legislación en el caso de México establece que el licenciante puede establecer de manera libre cuáles son los términos y condiciones. De esta manera, yo creo que la licencia podrá tener ciertas peculiaridades para los distintos sistemas legales, pero a fin de cuentas, al mantener la simplicidad de sus términos y al tener como única finalidad proveer al usuario de libertad, es mucho más sencillo mantener una licencia uniforme y que sea aplicable en todas las jurisdicciones. I guess we can open it up to questions now, if anyone. Oh, certainly. Add something. Si me permiten agregar un poquito a lo que estuvimos discutiendo, yo creo que es importante conservar una parte de lo que siempre caracterizó a la GPL y es su carácter de hack. ¿Sí? GPL efectivamente lo que logra es utilizar los mecanismos de un sistema pensado para impedir la libertad y los da vuelta como una media y los convierte en un mecanismo de defensa de la libertad. En este sentido, nos vamos a encontrar, como estamos trabajando dentro de un sistema legislativo, no en cada país, sino mundial, que no está pensado para proteger la libertad. Vamos a tener que encontrar las maneras ingeniosas mediante las cuales hacer que la GPL funcione dentro de todos estos entornos. ¿Sí? Por ejemplo, estábamos hablando del tema de que sería interesante tener versiones localizadas de las licencias libres. Bueno, Tiago ya habló de las dificultades que hay porque eso es proliferación de licencias. Y tenemos el problema adicional que si hacemos versiones locales del GPL y un brasileño publica bajo una versión brasileña de GPL, tenemos el inconveniente de que el código de ese programa no se puede mezclar con el código de otro programa publicado bajo otra GPL, porque las licencias copyleft son incompatibles entre sí. Si hay dos licencias copyleft y queremos mezclar código de las dos, no podemos, porque cada una de ellas nos dice la obra derivada debe ser publicada bajo la misma licencia. Y no podemos publicarlo bajo dos, sino solamente bajo una. Entonces tenemos que encontrar la manera de evitar esa localización, esa proliferación, y es precisamente a través de la internacionalización en vez de la localización. Tenemos que lograr que GPL en sí, la misma GPL, una en inglés, sea, o por mí daría lo mismo si fuera en ruso, no importa, porque sea una, ¿sí? Es aquella que todos usamos. ¿Sí? También tenemos cuestiones con las que nos encontramos también en Alemania, en varios lados, con el tema de las garantías. Bueno, GPL trata de manejar eso explicando que quien no da la garantía es el autor o la autora del programa, pero quien distribuye el programa puede elegir dar una garantía. Y entonces el usuario no puede argumentar que no tiene, que esa ausencia de garantía es una violación de su derecho o algo por el estilo, porque en realidad esa persona eligió obtenerlo de un lugar donde no hay garantía. Podría haber obtenido una garantía contratándola de otro lado. ¿Sí? Entonces, la ausencia de garantía era parte del contrato, básicamente, parte del quid pro quo.
que se dio en ese momento. ¿Sí? Lo mismo con... y ese tipo de cosas tenemos que tener también, encontrar las definiciones claras y rebuscarlas hasta el fondo para buscar cuáles son nuestras fortalezas. Es cierto, como decía recién Omar, que actualmente se puede patentar en muchos lados máquinas que contienen software, que contienen firmware, ¿sí? Y la máquina como un todo queda patentada. Pero cuidado, y entonces ese uso del software queda patentado ahí en esa máquina. Pero guarda, eso no es lo mismo que una patente de software. ¿Por qué? Porque ese mismo software en otra máquina no está patentado. Las mismas ideas que ese software, que están en ese software, en ese firmware de esa máquina, podemos usarlo para otras cosas y la patente no las cubre. Lo que cubre la patente es el efecto técnico de la máquina. Entonces, tenemos que aguzar el ingenio para que, básicamente, no tanto para bajar a la GPL al ambiente local, sino para subir la interpretación legal y el trabajo legal para alcanzar a la GPL a un nivel global. Creo que es a lo que debemos apuntar. Ahora sí, si hay preguntas, por favor. A menos que alguien quiera decir algo más. Boa noite, meu nome é Alexandre Pessel. Eu queria saber a opinião dos membros da mesa sobre uma possível solução envolvendo dual licensing nos diversos países. Então você teria a GPL brasileira, a GPL mexicana, e ela expressamente contempla a possibilidade de um terceiro que obtiver o software por aquela licença, distribuí-la ou pela versão nacional ou pela GPL em inglês. Eu acho, agradeço a pergunta, eu acho que no plano, dentro da jurisdição brasileira, dentro da jurisdição dos estados, isso pode ter uma utilidade. Mas isso vira um problema quando você pensa a tradução brasileira dentro de um contexto internacional. Significa dizer que as contribuições em um software licenciado sob a GPL, digamos, brasileira, as novas contribuições a esse software, os contribuidores, os desenvolvedores que estiverem fora do Brasil, terão de alguma maneira que entender a GPL brasileira para ter segurança jurídica se aquela licença brasileira contém algum termo, alguma outra questão que possa possa não garantir os seus direitos ou seus interesses. Eu acredito que a melhor solução seria ter licenças informativas, traduções informativas, e que se possa, concordo plenamente com o Federico, no sentido de que se possa, nas questões relacionadas aos direitos morais de autor, que não são questões exclusivas do Brasil, são questões pertinentes a todos os sistemas jurídicos que adotaram essa sistemática, que adotaram esta tradição de direito autoral, essas questões possam estar contempladas, como de fato, na maior parte, já estão no texto oficial da GPL. Eu não acredito que a proliferação de licenças oficiais seja a solução para se garantir segurança jurídica. Você pode ter segurança jurídica no plano nacional, mas estamos pensando em projetos colaborativos internacionais, em que dezenas e centenas de milhares de pessoas utilizam e colaboram em projetos no mundo inteiro. E você criar a necessidade de entender sempre uma licença regional para contribuir em um projeto brasileiro, digamos, eu penso que isso gera risco, e o risco ele tem um custo, e esse custo ele interessa apenas a quem está disposto a vender o risco e comprar o risco, etc. Seria basicamente isso.
Mas, Thiago, se você coloca que o texto da GPL em inglês vai ser sempre aplicado de forma subsidiária, ou seja, em caso de dúvidas, você vai ter sempre a opção de utilizar a GPL em inglês. Você acaba com esse risco, porque a pessoa no Paquistão vai poder usar o código licenciado pela brasileira, desde que seja feito um esforço coordenado em cada país. Por quê? Porque ele sempre vai ter a GPL em inglês como referência. E você resolve o problema formal de cada legislação que precisa do texto na sua linguagem. Eu não estou certo se haveria uma redução do risco. Em termos de segurança jurídica, não existe nenhum processo judicial em curso no Brasil, que eu tenha conhecimento, que questione a validade jurídica da GPL, ou ainda a aplicação da GPL. Muito se fala no Brasil, como foi citado pelo Omar, sobre a questão da garantia do software livre, a garantia o direito de garantia previsto na nossa legislação e a sua relação com a GPL. Eu desconheço processos em curso ou questionamentos judiciais, e muito menos sentenças judiciais de tribunais brasileiros que tenham interpretado essa questão. De modo que a GPL versão 2 confere à comunidade, ainda que não esteja traduzida oficialmente, ainda que não hajam traduções oficiais e ainda que esteja, não contemple alguns aspectos específicos da nossa legislação, ela nunca foi questionada no Brasil e ela é largamente utilizada pelos desenvolvedores, pelas empresas que utilizam software livre, pelos governos estaduais e pelo governo federal, que investem maciçamente em desenvolvimento de software sob a GPL no Brasil, de modo que, até então, essa segurança jurídica não foi abalada. E eu tenho dúvidas se, nesse segundo momento em que nós estamos discutindo a adoção de uma nova licença, uma licença mais completa, uma licença que cria mecanismos de defesa contra novas investidas da indústria, que é sempre no sentido de alimentar a geração de risco para vender segurança. Você cria o risco, um exemplo disso é o caso das patentes de software, você cria o risco, você cria a insegurança jurídica para vender segurança jurídica. De modo que, ou pelo menos você cria a incerteza para vender segurança jurídica. As patentes de software eu interpreto dessa maneira, principalmente depois das contribuições recentes do professor Pedro Rezende. De modo que eu não estou convencido dessa necessidade. Eu não sei se dá tempo para fazer uma provocação. Eu não sou advogada, não acompanho as discussões da GPL, mas eu tenho como eu vou dizer assim, uma inquietação, que é a seguinte: se o Richard Stallman fosse o Kofi Annan, e se ele doasse a GPL para a ONU, hoje talvez nós estivéssemos pensando da maneira como vocês estão pensando. Talvez hoje a luta fosse pela implementação da GPL nas legislações nacionais, na harmonização da legislação dos Estados-membros da ONU. Então, vamos dizer assim, qual seria, talvez, pensar... Há uma questão jurídica, há uma questão de harmonização das esferas nacionais, das legislações nacionais, com a sua relação entre país ou entre outros códigos, enfim, essa coisa que você sai de um território determinado da ação jurídica, e tem essas outras soluções que estão sendo encontradas na esfera global. Será que não há uma possibilidade de um diálogo sobre um aspecto e o outro, ou seja, o aspecto jurídico e o aspecto político, tendo em conta
às experiências já bem-sucedidas que a ONU nos traz? Só uma provocação, eu não sei, eu não acompanho, não sei se isso procede ou não, vocês podem simplesmente dizer se isso procede ou não. É só isso. Obrigada. Deixa só o professor Pedro fazer aqui uma... Eu estou lembrando a ela que existe em andamento, no âmbito da OMPI e outros fóruns da ONU, uma negociação, uma proposta de negociação de um tratado de acesso ao conhecimento, onde a universalidade do alcance da GPL como licença de software livre poderia ser tratada. Eu sei que o assunto tangencialmente aparece nas discussões do tratado e que está havendo, nesse momento, um encontro numa universidade americana, se não me engano, em Yale, justamente a respeito das negociações desse tratado. I didn't get the questions, actually, really. I didn't really understand the questions, I must admit. ¿Cómo? Ah, sí. No sé si entendí la pregunta de Magali en particular. Creo que preguntó acerca de qué manera se podría hacer para internacionalizar la cuestión de las patentes a través de la ONU y demás cosas. La GPL. La razón por la que probablemente no valga la pena hacerlo es porque no hace falta, porque está funcionando muy bien como está. Y hay un famoso dicho de ingeniería que dice, if it ain't broken, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles, porque probablemente lo romperás. ¿Sí? En el caso de GPL está siendo custodiada por una organización, que es la FSF, que tiene como único objetivo proteger la libertad de los usuarios y desarrolladores de programas respecto de los programas que usan. Las Naciones Unidas tienen un montón de cosas para defender y sostener y negociar y que podrían llegar a decidir que podemos llegar a sacrificar esta pequeña libertad a cambio de alguna otra cosa que podría ser útil políticamente, y eso es justo lo que no queremos. La libertad de los usuarios de computadora para poder usar, estudiar, compartir y modificar los programas es esencial y no la podemos negociar por nada. Por eso es importante que lo mantenga FSF, que tiene eso por objetivo. No sé si contesté la pregunta. ¿Sí? De alguna manera, el problema de la internacionalización, en cuanto a la licencia en este caso, y porque está aplicada como código legal, como un hack a un sistema legal, es equivalente a mi gusto al problema de en qué idioma se debe programar. La gente que habla inglés, los comandos en programación son gibberish. Y sin embargo, ¿cómo funcionaría un proyecto de software libre si todos programamos en un idioma distinto? Si alguien escriba código pakistaní, yo no lo puedo leer, pero cuando yo escriba código mexicano, no lo puede leer, y así sucesivamente. Bueno, anyway, pero pues yo le hacía de alguna manera un poco esta pregunta a Richard, y no es sobre el tema de la internalización, pero sí tiene que ver con el carácter global de la licencia, y me dio una respuesta, pero no comparto bien su punto de vista, y es sobre la cláusula esta sobre los servicios de web.
a mi gusto, parte del fenómeno del software libre tiene que ver con ciertos modos de colaboración, de construcción de contenido, de construcción de código, de construcción de conocimiento que eran imposibles antes del Internet. Entonces, si descontamos las aplicaciones web como contenido, nos estamos perdiendo algunos de los fenómenos más interesantes que se están dando en el web, como Flickr, como toda una serie de herramientas de construcción de conocimiento fuertemente distribuido. Entonces, en ese sentido, la cláusula esta, olvido su nombre que dijo Richard, pero la cláusula esta que pide que si un software es ejecutado y se está publicly displayed, se exhibe públicamente en el web, entonces se debe soltar el código. Yo no comparto la idea de que estaría controlando la licencia la copia de ese señor que exhibe en el web. Para mí simplemente le estaría diciendo, sería otra de estas cláusulas que dice, o tú colaboras el código que estás dándole a usuarios a usar a la comunidad, perdón, pero no uses nuestro código de los commons. Entonces mi pregunta va en este sentido. Hay algunas situaciones como los DRM, como las patentes, como las aplicaciones que corren en web, donde if it ain't broke, don't fix it no funciona perfectamente porque tienes intereses fuertes que van en contra de la comunidad, y si no haces nada puedes caer presa, como el caso de las patentes, puedes caer presa muy fuerte a estos intereses, ¿no? Pero claro, siempre está la situación de que estás jugando con una cosa extremadamente compleja, con aplicaciones muy variadas y también muy diversas, y si haces algo, siempre podrías cometer una torpeza y romper el funcionamiento. La pregunta es abierta. ¿Qué opinan al respecto de esta cláusula? Yo puedo contestar si primero me gustaría mencionar que el software libre es muy anterior a la explosión de Internet. ¿Sí? El software libre no es tanto una cuestión respecto de la construcción de software, sino de la socialización de software. ¿Sí? Y eso es muy importante, ¿sí? El proyecto GNU se inició en el año 1984 y en aquel entonces había Internet, pero estaba limitado a muy poca gente y fue muy poco el impacto que tuvo Internet en ese momento sobre la divulgación del software libre. El software libre, las primeras versiones de Emacs se distribuían en cintas magnéticas, ¿sí? Actualmente, es cierto, Internet ayuda mucho a que se produzcan comunidades que desarrollan y eso ha hecho explotar el desarrollo, pero eso no es esencial al software libre, ¿sí? Eso es algo que el software libre permite hacer y es algo que ayuda a producir más software libre. Respecto del tema de la gente que usa en un sitio web software libre modificado y no libera las modificaciones, pero lo usa en sus servidores, ¿sí? Creo que estaba hablando de la Affero Clause, ¿sí? Que es la que pide que si uno está exhibiendo el resultado de ejecutar un programa, haya un link para poder obtener el código fuente. Eso puede ser útil o no, ¿sí? GPL obtiene su fortaleza, ¿sí? de su simpleza, ¿sí? Obtiene su fortaleza del hecho de que es una licencia que solo se dispara prácticamente cuando alguien quiere distribuir una copia del programa. Si uno no la está distribuyendo, prácticamente no tiene ni siquiera que aceptarla,
Esto es un elemento que hace que el GPL sea una herramienta muy poderosa, porque quien está distribuyendo un programa bajo software libre tiene que elegir entre dos males. Puede elegir, es decir, que está distribuyendo software libre como privativo, tiene que elegir entre dos males. Puede elegir decir, está bien, yo lo estoy distribuyendo bajo GPL y en ese caso tiene que distribuirlo como software libre porque esa es la licencia que aceptó. O dice, no reconozco la validez de la GPL y en ese caso no tiene permiso para distribuirlo. Si vamos a poner una cosa como la cláusula AFERO, tenemos que relajar ese punto esencial. Hay muchas cosas, y tenemos algunos usos útiles. Es decir, es posible que haya cuestiones por las que sea útil poder modificar privadamente y no distribuir. Y además es dudoso de si realmente esta modificación que ocurre dentro de una esfera relativamente privada realmente es pasible de nosotros poderle exigir que lo distribuya. Por eso, en ese sentido, si bien a FSF le encantaría agarrar y poner probablemente alguna cláusula que dijera todo el software debería ser libre, se concentra en hacer una GPL que funcione y que logre lo esencial, mantener la libertad del software. ¿Sí? Por lo tanto, quizás se podrían pedir más cosas, pero esta aproximación minimalista al problema es una parte importante del licenciamiento libre. ¿Alguien quiere decir más al respecto? ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo? Como temos público aqui numeroso, diria, de advogados, proporcionalmente, eu queria convidar vocês a acompanharem a ação direta de inconstitucionalidade no STF, número 3059, que está discutindo a validade da lei do Rio Grande do Sul de software livre, que fala da preferência na adoção de software livre frente à lei de licitações. Então, gostaria que vocês acompanhassem isso, porque realmente pode mudar nosso panorama, uma decisão negativa nesse sentido. Si puedo hacer también un anuncio, quiero hacer una invitación negativa. Saben que hoy hay un churrasco comunitario de la gente para asistentes a FISLI. ¿El churrasco cómo? Churrasco dos nerds, dicen por ahí. Lo que ya es toda una ofensa a nosotros los geeks. Pero más allá de eso, esta es un evento que ha sido financiado, al menos parcialmente, no sé si totalmente, por los expositores dentro de este foro, que permitieron que los productores de software privativo vinieran a traer su mensaje adentro de FISL, y eso es algo que no merece nuestro apoyo, de modo que quiero invitarlos a que no vayan al churrasco y festejemos en otro lado. Si no hay más preguntas, levantamos la sesión. Yeah, so if there are no further questions, I want to just thank everyone who's been on this panel. It's been very interesting, and thank the audience. And I'm very happy to have taken part. Thank you.